Esse aí tá morto já. E aí, gente, tudo certo? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estamos de quarentena novamente. Novamente não, né? Porque a gente vai ficar em um bom tempo de quarentena. Isso não vai passar tão cedo, né? Esperamos que passe, porque eu também não aguento mais, assim como você, ficar em casa. Tirando a mágica de youtuber de vocês. Mas é isso, a gente tá de bermuda. Só pentei o cabelo, botei uma camiseta pra gente ficar bonitinho. Mas a gente vai contar essa história desse jeito, né? Como todo mundo tá, de quarentena, em casa, com a minha furada, e é isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Nós vamos falar das piores epidemias da história do mundo. Até porque eu comecei a dar uma pesquisada sobre o H1N1 e tá todo mundo comparando o início, aí no Brasil principalmente, o início do coronavírus com o início do H1N1, do H1N1. E o motivo desse vídeo não é a gente relembrar de coisas trágicas, gente, mas sim pra gente se conscientizar, pra gente aprender, pra gente saber o que é uma epidemia, o que é uma doença e a devastação que ela pode ser e quanto tempo ela pode durar, tá certo? Então se você acha aí no Brasil principalmente, uma semana de quarentena vai evitar X mortos, não vai, gente. Infelizmente teve doenças, como eu vou citar durante o vídeo, que duraram quase 5, 6 anos. E a gente tem doenças que começaram lá atrás e que vem matando até hoje. Então, vamos lá. Bactérias. Gente, bactérias, vírus e outros micro-organismos já causaram tantas mortes, gente, quanto guerras, tsunamis e desastres naturais. A primeira epidemia que nós vamos começar a falar é da AIDS. Gente, a doença ela foi identificada em 1981 nos Estados Unidos e ela foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde. O vírus HIV é transmitido pelo sangue, pelo esperma, pelo leite materno e também pela secreção vaginal. Então são essas 4 formas de contaminação. Essa doença ela vai destruindo o sistema imunológico, deixando o corpo da pessoa cada vez mais exposto a bactérias, a parasitas, a fungos, a células cancerígenas. Então, assim, é uma doença totalmente astuta, imediatamente não é perceptível. Então, assim, é uma coisa que ela vai gradativamente destruindo o organismo da pessoa. Não existe cura pro HIV. Então, assim, as pessoas que são soropositivas, elas recebem um tratamento, que é um medicamento, e esse medicamento ele impede que essas células inibem a multiplicação desses vírus no corpo, mas elas não deixam a pessoa curada. Mas a senhora já pode se cuidar porque já existe o PrEP, tá bom? O PrEP, na verdade, é um medicamento que é distribuído principalmente pelo SUS. Então é só a senhora ir lá bater na porta do SUS e falar assim, eu preciso tomar o PrEP. E aí você falar que você está numa zona de risco ou coisas do gênero, e aí eles vão te dar o medicamento e você vai ficar imunizinho. Gente, outra doença também é a peste negra. Ao total matou na Europa 50 milhões, na Europa e na Ásia. Né? Essa doença ficou desde 1333 a 1351. Então foi uma devastação total também. A peste bubônica ganhou esse nome porque foi uma das doenças que mais atingiu a Europa no século XIV. E ela foi sendo combatida conforme foi melhorando a higiene e o saneamento das cidades. A contaminação dessa doença ela era através de uma bactéria que era transmitida pelo rato, ou seja, as pulgas dos ratos que ficavam pelas cidades aqui na Europa. Por exemplo, se uma pulga daquela encostasse você tava... Nossa, que nojo, velho. Pulga de rato, cara. Como é que morreu tanta gente com isso? Imagine quanto rato não tinha. Gente, olha só, eu fui pesquisar o que eram os sintomas na época da peste negra, porque eu não estava sabendo. Então aqui está dizendo que os sintomas eram inflamação de glândulos linfáticos, seguidos de tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigens e febre alta. Gente, outra doença que matou muitas pessoas, totalizando 1 bilhão de mortos, de 1850 a 1950. 1 bilhão de pessoas mortas. Sabe qual a doença? Tuberculose, gente. Ela surgiu com forças nos países mais pobres e principalmente no Brasil. E ela era muito comum os pacientes que já têm a AIDS desenvolverem a tuberculose. A contaminação da tuberculose é através das vias respiratórias, ou seja, respirou, pegou. Então é uma doença altamente contagiosa. Os sintomas, na verdade os sintomas são simples, gente, ataca altamente os pulmões e em alguns casos, infelizmente, não há nem a possibilidade de reverter esses casos. A base de tratamento é antibióticos, ou seja, em alguns casos, alguns pacientes conseguem reverter esses casos em até 6 meses com tratamento certinho.
O sarampo mata quase 6 milhões de pessoas por ano. O sarampo, na verdade, é uma das principais causas de morte infantil e matou muitas crianças até a descoberta da vacina em 1963. E com o passar dos anos, a vacina ela foi aperfeiçoada, o que fez diminuir bastante essas taxas de mortalidade infantis em alguns países. É muito ruim, a pele fica toda grossa, cheia de calombo, toda vermelha. Saiu da pele e foi pra pessoa, toda grossa. Então, gente, a gente tava aqui conversando porque a Tuane também teve sarampo. E a contaminação é através de secreções mucosas, ou seja, pela saliva principalmente. Então é um pouco parecido com o do coronavírus, né? Então encostou na saliva, encostou na pessoa, é transmitido sarampo. Olha os sintomas, tipo pequenas erupções avermelhadas na pele, febre alta, dor de cabeça, mal-estar e inflamações nas vias respiratórias. Igualzinho o corona. Muito parecido esse por isso que a vacina, por isso que eles estão usando a vacina do sarampo. Ah, é, né? Em alguns lugares, em alguns países, né? E tá aqui, ó, o tratamento, gente, eu tô lendo aqui. Existe vacina aplicada aos 9 meses de idade e reaplicada aos 15 meses. Ou seja, se seu filhinho ainda não tomou vacina de sarampo, é um momento muito bom, mas não sei se é um momento muito bom para levar uma criança para tomar a vacina, né? Então é isso, gente, o vídeo de hoje. A gente estava aqui pensando que seria uma forma de falar um pouquinho dessas epidemias que eu acho que se alastrou no mundo inteiro, matou grande parte da nossa população mundial, não durou pouco tempo. Então assim, é uma epidemia, o motivo desse vídeo é pra gente fazer um alarme bem grande mesmo. E se a gente está passando alguns problemas de ansiedade estando em casa, eu quero que você pegue esse vídeo, vá atrás de mais informações sobre outras doenças, sobre outras epidemias no mundo, porque, gente, tem muitas que eu poderia citar aqui que não foram citadas. Malária, febre amarela, H1N1, que a porta tá aqui atrás, a gripe suína. Então, assim, tem muitas coisas que, tipo, aconteceram durante a história do mundo com algumas doenças que eu acho que você pode ir atrás para se informar. E o motivo desse vídeo é esse. Te informar e levar informação pra você, tá? Então fica de quarentena, fica em casa, nós estamos também em casa, todo mundo em casa, estamos produzindo, vai fazer alguma coisa pra quando isso tudo passar, você voltar assim, ó, com os 2 pés nas costas, tá certo? Totalmente empurrado, executando as suas coisas, com os planos todos já elaborados, com as suas metas, com tudo em dia. Então assim, se você quer fazer alguma mudança também, aproveita, clica aqui em cima e já vai pro vídeo anterior que a gente falou um pouquinho sobre essas mudanças. E é isso, tá certo? Um beijo pra você, o beijo continua na teta, mas a distância ainda porque o vírus tá por aí, tá? Então se cuida.